A logística de transporte urbano é muito ruim, é péssima, né? Sim. Chega a gastar 1 hora o ônibus do centro até o BNH, até o aeroporto. O porto de Porto Central será o maior do país. Então, para lá, a indústria metal mecânica de Cachoeira, por exemplo, vai toda para lá. Cachoeira tende a se transformar na cidade dormitório. Enviei sugestões a vereadores de Cachoeira por diversas. Nunca sequer responderam. O ganho econômico mantendo a ferrovia seria muito maior do que se abrir rua ou abrir uma estradinha de terra, ou mesmo que for asfaltada, bonitinha. Olá, de volta com mais um episódio do Fato Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem-vindo. Nosso convidado de hoje é muita coisa, não dá para resumir aqui no mini currículo não. A gente vai falando da trajetória, conhecimento e desse currículo invejável dele ao longo do nosso bate-papo e também sobre temas muito interessantes, em especial as ferrovias do nosso Espírito Santo, nada mais, nada menos que Paulo Thiango. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. Você tem um currículo difícil de memorizar tudo. Bom, primeiro você é membro fundador do Instituto Histórico Geográfico Cachoeiro e do Estado, correto? É, o núcleo sul do Instituto Estadual. Nós fundamos aqui com o professor Maciel, o Evandro Moreira, o Paulo Erkenhoff, o Altair Caim. Você também foi o primeiro gerente do Museu Ferroviário de Cachoeira. Primeiro gerente, na época do Valadão, né? Nós implantamos o museu, criamos um papel bonitinho através de lei municipal e fui o primeiro gerente. E algo surpreendente, gente, você também, posso dizer que é um artesão de mão cheia, porque você contribuiu com o presépio de Jaciguá. Eu trabalhei lá, trabalhei lá mais de 10 anos. O fundador dele, do presépio, né, trabalhava sozinho lá, coitado. Eu fui para ajudar e fiquei mais de 10 anos trabalhando. A parte esquerda, onde é contada toda a vida de Cristo, estava muito ruim, comida por cupinhos, desmanchei tudo e refiz. O seu Davi Calvi, na época, fez outro cilindro daquele, eu montei, coloquei as alavancas. E todas as cenas, uma por uma, da Anunciação até... Que é lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Parabéns, né? pela participação num projeto tão grandioso como esse. Mas o assunto hoje é ferrovias, Cachoeiro, sul do estado, Espírito Santo. Por onde a gente começa? Vamos falar da ferrovia EF-118, pode ser? Fala para nós, qual a sua percepção dessa chegada dessa ferrovia aí? Então, desde que eu me entendo assim lá para... adulto, né, com cerca de 20 anos, eu comecei a querer ajudar, a participar, né, da minha cidade, da minha comunidade, né, ajudando. Enviei sugestões a vereadores de Cachoeira por diversas vezes. Constantemente você dá ideias para os vereadores, né? Algumas são... colocadas em prática? Nunca sequer responderam. Olha só, atenção Câmara, vamos dar atenção aí ao cidadão, né? Porque o Paulo tem ideias para colocar. Uma das ideias, você lembra que você mandou aí? Assim, na época que foi feito o desvio do tráfego ferroviário de Cachoeiro, surgiu o aproveitamento dos trilhos para a circulação de VLTs. Seria veículo sobre trilhos, né? A diesel. Seria o principal eixo, o principal trajeto, né, de passageiros dentro da cidade, que ajudaria muito na logística. A nossa logística de transporte urbano é muito ruim, é péssima, né? Chega a gastar 1 hora o ônibus do centro até o BNH, até o aeroporto. O VLT é rapidinho, igual tem no Rio, São Paulo, Goiânia, vários lugares aí. E a infraestrutura já estava pronta. Já havia o leito com... O trilho estava ali, né? Já estava ali. Era só integrar e fazer prolongamento nas duas extremidades. E hoje ele poderia estar atendendo as faculdades em Morro Grande. Boa ideia mesmo. Os lugares mais longes aí, com uma agilidade, né, Paulo? É verdade. Mas ninguém se interessou. O contorno rodoviário também foi feito muito longe da cidade. Então nós temos um tráfego de veículos pesados, super pesado dentro da cidade. Que se um caminhão desse der problema, né? Bagunça mais ainda. Tem carro que passa no centro de Cachoeiro, caminhão pesado, pode perder o freio na Consolação e pode esmagar um ônibus contra o supermercado Casagrande ali, e ninguém vê isso. É verdade, ali aquela curva ali é complicada. Cachoeiro não adianta. Porque às vezes o motorista não tem culpa, né? O GPS guia ele acaba entrando... Então, foi feito, o contorno rodoviário foi feito muito longe da cidade. E eu sugeri na época, ainda em 94, que fosse feito margeando a cidade.
Bom, vamos falar então da questão da ferrovia, né? Que é um dos assuntos que você domina bem, a questão de ferrovias. EF 118, os prós e contras, principalmente para Cachoeiro. Então, isso aí não é novidade, uma ferrovia no litoral, porque a Estrada de Ferro Itapemirim, na época, já tentou fazer uma ferrovia a partir de Paineiras, né? Chegou aí até Rio Novo. Nós tivemos trens até Rio Novo. Depois a Leopoldina entrou na justiça, porque era a área dela, né? Estava em conflito de área, então ela perdeu e não pôde continuar, mas fez o leito até Jabaquara. Inclusive a 101 que a gente passa é o leito onde seria feita essa ferrovia. Essa continuidade dela aí. Existe leito aqui em Conha, dá para você ver nos morros lá. Essa que você está falando da Leopoldina, não? Da Estrada de Ferro Itapemirim. Itapemirim. É a mesma que chega em Jerônimo ou não? Lá é outra? Não, ali já é Leopoldina. Ali é Leopoldina. A Estrada de Ferro Itapemirim. A gente faz a confusão que a gente não entende, você domina bem isso. Então vamos lá. Jerônimo é Leopoldina. Era um ramal sul do Espírito Santo. É a mesma que passa em Pacotuba? Isso. A Estrada de Ferro Itapemirim era aqui de Marataízes para Cachoeiro. Então Pacotuba, Coutinho e Jerônimo é Leopoldina. Leopoldina. Era o ramal sul do Espírito Santo. Que tá lá. Inclusive tem a estação ainda de Coutinho lá, bonitinha lá, mantida lá. É a mais antiga do Espírito Santo. É de 1887. É a mais antiga? Inclusive fiz um documentário sobre esse ramal. O Retrilhando Leopoldina. Está disponível no YouTube. Poxa, parabéns. Mas depois a própria rede ferroviária, né? O próprio governo tentou tirar a ferrovia da região serrana, porque achar que o litoral seria melhor. Existe um projeto de 65 e um de 74, eu tenho os dois. Né? E depois, quando a Ferrovia Santa Atlântica assumiu, foi privatizada em 96, ela fez outro, a variante litorânea. E esse aí já seria uma ferrovia, a EF-118, uma ferrovia distribuidora, porque vem a EF-254, se não me engano, vem lá de Lucas do Rio Verde, lá no centro-oeste, e chegaria até Campos. Então ela se entroncaria com essa para distribuir para os portos. Por isso que a litorânea, a F-118, ia cobrir o Porto de Açu, Porto Central, o Porto de Ubu, justamente para redistribuir cargas entre os portos trazidos pela outra. Para Cachoeiro é ruim, eu acho que nós aqui, os políticos, apesar, estão acendendo vela para o defunto errado. Porque falam em construir uma ferrovia entre Rio e Vitória, mas já existe uma ferrovia entre Rio e Vitória. Passa aqui em Cachoeiro, inclusive, aqui em Morro Grande, em Cobiço, em Vargem Alta, Alfredo Chaves, tudo. Que está desativada, né? Está desativada desde 2016. Pois é. E que o turismo era lindo, né? Quando tinha o Trem das Montanhas, né? Exatamente. E ela vai atender o litoral. O porto de Porto Central será o maior do país. Então, para lá, a indústria metal-mecânica de Cachoeiro, por exemplo, vai toda para lá. Cachoeiro tende a se transformar numa cidade dormitório, como é Cariacica. Cariacica está ao lado da região metropolitana, mas é uma cidade dormitório. A tendência, então, da ser só uma dormitório, Cachoeiro, perder bastante comércio, perder... Eu vejo nesse sentido, porque a ferrovia não vai ter... Não é aquela ferrovia antiga que não tem... de passageiro, que não tem de estações, bonitinho, não. É uma... Passa rápido, passa direto, né? Passa ali, não tem estação, não tem nada, tudo tem comandado de uma região, de um ponto central. E hoje com a tecnologia, então, né? Mais... tudo automático, não tem nada de que a gente estava acostumado aqui. Sim, sim. É totalmente diferente. Mesmo que fizesse um ramal para cá, o ramal seria inviável justamente por isso. Porque dependeria de ter uma locomotiva, maquinista, manobreiro, para poder... separar os vagões que viriam para Cachoeiros e daqui para lá. Então é completamente inviável, não funciona. Eu defendo, não é que eu sou contra a nova, não. Eu defendo a nova, mas seja mantida a antiga, e a antiga seja ligada à nova em 3 pontos. Em Viana, aqui em Cobiça e Ururaí, que é depois de Campos. Ururaí. É o primeiro... Já é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, depois de Campos. Depois de Campos, depois de Campos. Que a partir de Ururaí até no Rio de Janeiro, a nova ferrovia vai utilizar o leito da antiga. Porque apesar de ter sido feito no século XIX, a engenharia é fantástica. E lá no Rio está mais preservado do que aqui no Não, pelo contrário. Roubaram tudo lá, até pontes, essas coisas, foi tudo cortado para ferro velho. Aqui no estado mesmo já roubaram, eu calculo que entre cerca de 2.500 toneladas de trilha já foram roubadas. E esse pedaço que você falou, de Jaciguá até... Alfredo Chaves? Não.
Não, mas vários trechos já foram roubados. Ali tem uns pedaços que já não existe mais, né? Não, aonde é fácil de chegar cá, onde tem passagem de nível, eles chegam lá, cortam de dia mesmo. Como não tem ninguém fiscalizando, ninguém vigiando. Né? E é crime, né? Lembrando que roubar é o patrimônio da União, né? É, patrimônio da União. Seria crime, mas está sendo roubado à vontade. Não aí quem ganha com isso? Só Kennedy vai ganhar com isso? Seria injusto, né, com a F-118. Se o Cachoeiro ficar uma cidade dormitório, só Kennedy ganha. Todo o litoral. O Rodrigo Marcondes, inclusive, ele criou o termo região metropolitana litorânea sul. Porque o desenvolvimento lá tende a ser paralelo ao litoral. Né? Todas as cidades iriam se unir, né, por causa do crescimento, né, que já praticamente já existe, Marataízes, com Itaipava, Piúma, está praticamente unido, iria unir com Kennedy também, faria uma grande... Um consórcio? Uma grande área urbana, né? Tipo a Grande Vitória, né? Seria uma grande região metropolitana litorânea sul, como ele criou, né? Ele previu, né? Que vai acontecer. Então, o desenvolvimento tende a ser concentrado para lá. Indústrias, coisas, o Porto Central terá uma retroárea grande, indústrias químicas, essas coisas. Então, Kennedy, o município deve facilitar com terreno, com energia, água, loja, tudo certinho. Então, fica um atrativo irrecusável para grandes empresas, né, que poderiam se implantar aqui, implantam lá. Já se for mantida a antiga, interligada à nova, nós podemos atrair essas empresas para cá. Fora as empresas daqui que já eram serviço de ferrovia, como a Fábio Cimento, que ela não é atendida desde 2016. Sim, sim. Porque não tem mais trem. Tem um ramal próprio, né? Que ligava até com o Coronel Borges, né? Tem um ramal que vai lá, vai dentro da fábrica. Dentro da fábrica, isso aí. Deixaram vários vagões lá abandonados, todos, só que não tem mais serviço ferroviário, não atende mais. Como que você analisa essa união dos prefeitos para dar continuidade a essa ferrovia? Então, aqui em Cachoeiro seria interessante, por exemplo, refazer a ferrovia até Pacotuba, ali criar não só um distrito industrial, mas um porto seco com aduana, ligado por ferrovia ao Porto Central. Então toda a região leste de Minas seria atendida. O que foi exportado não precisa ir até o Porto Central para ser despachado, despacha ali em Pacotuba, que já tem aduana. A mesma coisa que for recebido. Então permite também criar ali uma área industrial para atrair empresas, que tem a ferrovia para atender e ligar praticamente ao país todo. Tem a Vitória Minas em Vitória, tem no Rio, pode levar e trazer carga do país todinho. Você entende muito dessa questão de ferrovias e obras de investimento. Você tem uma estimativa de investimento para esse projeto? Alguma? Não, eu não tenho. Inclusive, eu sempre falo que o foco agora teria que ser a ferrovia, os trilhos. Para a região serrana, por exemplo, né? Região serrana e até a região metropolitana, Viana, Cariacica, Vila Velha. De Viana para lá, pode ser implantado um VLT na ferrovia já existente. A Florentina Vidos, lá em Vitória, já foi uma ponte rodoferroviária. Então, se voltar a passar trem, um VLT, se embarca em Viana, você sai dentro do Porto de Vitória. Se você colocar ali um trem turístico e também para regional, ele pode ser colocado ali ao lado da rodoviária de Vitória. Um desvio lá da rodoviária, você embarca ali, você vem para toda a região serrana, que é uma região ali que está passando da economia agrícola para a turística. Ali, o turismo, imagina daqui a 50 anos, aquela região. Né? Você está pensando num crescimento sustentável, já pensando daqui a 100 anos, 50 anos, sim, né? Exatamente, mas para isso tem que garantir... O que não tem pensado muito hoje em dia, né? Tem que garantir, que a impressão que eu tenho é que o pessoal está querendo o leito, não ferrovia, o leito para abrir ruas nas cidades e fora da cidade fazer estrada rural, onde passa a ferrovia. Sim. Fazer estrada bonitinha e tal, mas eu acho que o ganho que teria com... Saiu fora? Não, pode continuar.
o ganho econômico mantendo a ferrovia seria muito maior do que se abrir rua ou abrir uma estradinha de terra, ou mesmo que for asfaltada, bonitinha, onde passaria no túnel, coisa assim. Entendi. Agora, Paulo, ainda falando de Porto Central, ferrovia, tem muita gente que defende que Cachoeiro vai ganhar muito porque vai ser o ponto de entretenimento, comercial, prestação de serviços, que muita coisa não tem lá em Kennedy, por exemplo. O que você acha dessa visão aí? Eu acho que tudo o que existe aqui pode ser construído lá. Tem muita coisa, né? A Celita já está lá na SAS, o Hospital Unimed já está lá, eu acredito que seja isso. E lá também pode ganhar um aeroporto, que é a região plana, ele acaba anulando o nosso. Se fala no aeroporto lá, né, em Kennedy, né? Então, ele acaba anulando o nosso. A nossa logística, Cachoeiro é muito difícil para se atravessar a cidade, a mobilidade aqui dentro é muito difícil, cometeram muitos erros. Das utilidades do VLT seria essa. Sim, agilizar, cortar a cidade, agilizar o transporte, né, dentro da cidade aqui, que hoje está muito ruim. O contorno foi feito muito longe, atrapalha também. Você tem ideias também para melhorar essa cidade? Você manda isso para os vereadores, para o prefeito? Eu cheguei a mandar, na época eu fui muito ingênuo nessa parte. Eu achei que eu poderia contribuir de alguma forma, mas era utopia. Inclusive, foi até na época, uma secretária de Cultura de Cachoeira, a Joana Dai Caetano, que me alertou para isso. Ela me fez ver que era tudo utopia. Aí eu acabei abandonando tudo. Foi uma porrada tão grande que em agosto de 2016. Isso você está falando do governo Castiglione, na época? Não, mas em relação, ela me alertou a respeito dessa paixão que eu tinha por cultura, por contribuir, por querer ajudar, desenvolver a comunidade, né? Ela me mostrou que era utopia e eu acabei saindo das redes sociais. Eu levei 8 anos para me recuperar. Aí você se fechou um tempo para organizar a mente. Agora eu estou voltado para mim. Eu não lido mais com cultura assim para ente público, nada assim cultura para os outros. Sim. Só para Mas mim, tem soluções ainda, Cachoeiro? Você falou do trânsito aí que é um caos, né? Tem horários aí que você não consegue mesmo. Ambulância, se precisar se deslocar, é um caos, né? Viatura do bombeiro, polícia. E aí, ainda consegue ter solução? Teria, se fizesse a linha vermelha como mão em contramão para o sistema troncal, porque o outro erro absurdo, mudar o sistema de ônibus de diametral para radial. Então cortaram... Dá para você explicar para o povo, e para mim também que eu não entendo nada mas você é mestre do negócio. Qual a diferença de um sistema para outro? Então, o sistema, antes, em Cachoeiro aqui, era o diametral. O ônibus saía de um ponto A, passava no centro e ia até o ponto B. Bairro B, saía do bairro A e ia até o bairro B, passando pelo centro, né? Depois voltava. Com o sistema radial, tudo é baseado no centro. Então, ele sai vai do todo bairro... mundo pro centro, aí você pega outro ônibus, não é isso? Sim, mas tem um custo. Ele sai do bairro A, vai até o centro e volta. E tem que ter outro ônibus para sair do bairro B até o centro e voltar. Então, você dobra o custo. Entendi. O sistema, do jeito que fizeram, o radial, dobra o custo para a empresa. Tanto é que ela precisa ser subsidiada, a passagem de Cachoeira é subsidiada por causa disso. O certo teria sido mudar, voltando ao assunto, eles fizeram isso achando para justificar a integração. Só que a integração não necessitava de mudar o sistema. Ele poderia continuar como diametral e ser integrado sem problema nenhum. Só que o correto em Cachoeiro seria o sistema troncal. Você ter, por exemplo, lá no pátio de estação, um terminal grande e a linha vermelha ser mão dupla para ônibus, prioritário para ônibus, aí com outros terminais lá na região do BNH, por lá. Então, todos os ônibus da região ali do IBC não precisaria vir para cá. Então, o IBC vai para o terminal de lá, o BNH vai, o Coramara vai, todos os ônibus de lá vão para o terminal. E desse terminal até o centro vem um ônibus articulado, por exemplo. Então, com 10 minutinhos você faria esse trajeto. A mesma Seria coisa. uma solução. Isso. Daqui, por exemplo, a pessoa pegaria um ônibus aqui no centro, no terminal ali na estação, iria até o terminal do BNH, lá ele pegaria o ônibus para
o bairro dele. Uhum. Ou distrito, né? Ou distrito. Do lado de lá. Do lado de lá, sem mais problema. próximo do BNH. Isso. Poderia ter outros terminais em outras regiões. Só que fizeram agora a linha vermelha, estreitaram mais ainda. Ficou apertadinho um pouquinho. As pistas de rolamento. Então só passa automóvel. Então mais uma chance que Cachoeiro tinha que foi negligenciada. Porque, eu não... Esse é uma crítica que eu tenho, porque não adianta a gente mandar... Por exemplo, o primeiro material que eu mandei para os vereadores, em 94, eu consegui material da Fundação Jaime Nélia, no Paraná. Eu escrevi para lá, eles me mandaram material, coisa séria, argumentos dessa mobilidade sólidos, urbana aí. Sólidos mesmo, pelo VLT e tudo. Ninguém respondeu, ninguém mostrou interesse, nada. Então não adianta hoje, eu vou na Câmara, se me chamarem, eu posso ir, explico, mas... falta fazer, né? Não vejo assim, aproveitamento das inteligências. Tem muita gente em Cachoeiro que tem inteligência, que consegue enxergar o problema, consegue ver uma solução para aquilo, mas ele é ignorado. Vamos falar de que agora, Paulo? Falamos da ferrovia, EF 118, falamos da mobilidade de Cachoeiro. Puxa mais um assunto aí, você que é bom das ideias aí. Eu acho que um problema que está sério aqui na região, que poderia ser... só voltando aqui, abrindo parênteses, a questão da ferrovia. Sim. Tem, por exemplo, o vice-governador, né, Ricardo Ferraz, talvez seja candidato a governador. Uhum. Se ele capitalizar esse projeto, ele vai lidar com 10, 12, 13 prefeituras, né? E se colocar em destaque, você vê que ninguém está conseguindo enxergar a solução, uma solução que beneficia o Estado, né? Beneficia o sul do Estado. Porque o governo do Estado já fez, no final do século XIX, ele já fez digamos assim, entre aspas, uma sacanagem com Cachoeiro, que fez Cachoeiro perder muito. Até o início de 1910, por aí, Cachoeiro representava 1/3 da arrecadação do Espírito Santo. O porto aqui em Barra de Itapemirim, que a gente tinha um porto aqui, era o mais movimentado do estado. Uma expressão gigantesca, Cachoeiro. Gigantesca. Vitória tinha metade da população de Cachoeiro na época. Não era nada. Em termos assim, de economia, não era nada. Todo mundo já sempre lembra disso, né? Que Cachoeiro, a referência era Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era Cachoeiro, né? Isso. Tanto é que João Monteiro, quando foi presidente do estado, na época presidente, ele implantou aqui várias indústrias. A fábrica de tecido, nós teríamos uma fábrica de óleo, que é o prédio do Liceu, seria uma fábrica de óleo, né? De caroço de algodão. A usina hidrelétrica Futeiras. Então, para desenvolver o sul do estado, que é onde havia, né? Já havia essa predisposição para esse desenvolvimento. O governo do estado, para levar esse desenvolvimento para a Vitória, ele encampou a Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, que começou como particular, fez até Engenheiro Rive, né, hoje o Matilde, e depois a Leopoldina completou. Mas, além disso, ele proibiu a construção de qualquer ferrovia para o litoral, de forma que o nosso café, daqui de Cachoeiro, nossas riquezas, eram levadas para Vitória e exportadas lá. Então, os impostos eram cobrados... Tudo recolhido em Vitória. Recolhidos em favor de Vitória. E a gente tínhamos aqui, até eu comentei a respeito do documentário Retrilhando, né? Tinha uma ferrovia para Minas. Uhum. Tinha estrada de ferro aqui até o litoral. Eram ruins, tudo, mas a Vitória Minas também era muito ruim no início. Ela foi sendo modernizada. Logo depois, 4 anos após a erradicação desse ramal, para Passamé Alegre, Açuí, até Espera Feliz, passou aqui o mineroduto. Poderia ter sido pela ferrovia, como é a Vitória Minas. Começou com minério, mas depois expandiu. Hoje a Vitória Minas vai até o centro-oeste. Ela leva e traz carga. Depois com a F-118, também ela vai aumentar mais ainda o movimento dela. Do minério. E a gente ficando cada vez mais a parte nesse processo. Puxa, que lamentável isso, né? Por isso que é a minha ideia. Eu tenho esses argumentos, só que eu gostaria de apresentar, gostaria que alguém até que
Ah, não, você está errado, por isso, por isso, por isso. Tivesse um contra-argumento, né? Você tem um argumento, tivesse um contra-argumento ou algo a acrescentar também. Eu gostaria que alguém provasse que eu estou errado. Para mim, eu ficaria feliz, porque imagina, né? Você vê uma situação, vê uma solução e... E você tem essa facilidade de ver as soluções para... Eu tenho uma inteligência, seria lógica espacial. Se tiver alguma coisa para ser construída, eu consigo ver, construir na cabeça, em detalhes. E para passar para o papel, fica até difícil fazer um croquis daquilo. Entendi. Mas na cabeça eu consigo mudar, interagir com outros projetos, ver o que ser feito, com que material, em que ordem, com que ferramenta, eu consigo ver tudo. Organizar isso mentalmente. Deixa eu aproveitar e perguntar para você. Você falou a questão do aeroporto de Kennedy, né? Que deve se tornar uma realidade e a gente não tem como fugir disso, né? Não, eu acho que é uma coisa assim, uma consequência natural, porque imagina você sair com o Kennedy envolvido ali, com muitas indústrias, né? Com muitos... gente, assim, investidores, né? Né? Qualquer um, né? Que vai... Multinacionais, milionários ali. Imagina um executivo desse sair de lá, vir atravessar Cachoeiro para pegar Mas aí, Paulo, e a reforma do nosso, ampliação? Não, aí eu não sei. Eu não sei em que pé está isso. Tá indo, tá andando. Eu acho que... Você acha que não seria necessário investir tanto nele? Não, será que vai ter voo comercial? Eu acho que poderia mudar o local, ser assim, mais próximo, dentro de Cachoeiro, mas na região mais próxima indo para o litoral. Porque atenderia todo o sul de Pio Santo da mesma forma, né? E sairia daquela encrenca, daquelas montanhas ali em volta. Está muito imprensado, cercado por área urbana. Sim. E dá a impressão, do jeito que ele está, que é um aeroporto que se viu de uma cidade. Um aeroporto pequenininho só para servir uns teco-teco da cidade ali, um jatinho que vem de vez em quando. E tem uns teco-teco bonito lá, hein, Thiago? Tem uns teco-teco lá bonito, né? Você já viu lá o aeroclube da... Não, sim, mas se fosse um aeroporto regional grande, permitiria... Nós não temos aviação comercial aqui. É o grande sonho, a grande esperança dos empresários, da população, que tenha essa aviação comercial, né? Sim. E aí, ao mesmo tempo, o aeroporto lá das montanhas, né? Voltou a se falar mais uma vez do aeroporto de Venda Nova do Imigrante, aeroporto das montanhas. O que você acha disso? Eu acho que não seria necessário se fosse mantida e implantado esse projeto de trem regional turístico na região, porque imagina o trem voltando a passar pela Florentino Avido, uma faixa, né, que já era roda ferroviária no início, parando ali do lado um ramal do lado da rodoviária. Então a pessoa de lá que quer ir para a montanha embarcaria ali no trem regional e regiões desertas praticamente do município de Vargem Alta, Alfredo Chaves, vários municípios ali, esses dois principalmente, né? Poderiam ser construídos condomínios residenciais à margem da ferrovia. Então a pessoa não precisaria pegar carro, não precisaria enfrentar 262, não precisaria ter aquele monte de caminhão carregado de eucalipto na frente, né? Não teria problema não, ele embarca ali na rodoviária, do lado da rodoviária de Vitória, e salta na frente do condomínio dele. Seria uma possibilidade, uma solução. Possibilidade de você dividir o desenvolvimento de Pedra Azul com a parte mais a leste, né, mais montanha, que é uma região muito bonita também, de Matilde, Ibitiruí, que é uma região muito bonita ali, que não tem estrada, não tem nada, mas tem uma ferrovia que passa dentro da... corta praticamente todo o município. Já passei a pé ali várias vezes, é muito bonito. Como bom estudioso da economia capixaba, né? Muito se compara... Não, você entende. Muito se compara o sul com o norte do estado. O norte do estado tem vários incentivos, né? E também tem um relevo diferenciado, né? Linhares é um relevo diferenciado de Cachoeiro. Isso também atrapalha um pouco ou não atrapalharia tanto se tivesse projetos, soluções, igual você já... Não atrapalha, porque... se fala, inclusive eu tenho uma revista na Poltrona, número 1, que era da Itapemirim. Itapemirim, para quem não sabe, gente, antigamente a gente andava no ônibus da Itapemirim, né? Vou lembrar o pessoal mais novo, você chegava lá e tinha lá uma revista na Poltrona, né? Exatamente. É isso aí. E que contava histórias, roteiros, turismo, né?
Isso aí. Então, eu sempre guardei, sempre gostei de guardar. Opa, legal, colecionado isso. Ó, isso é bom, hein? E o número 1, ele traz no editorial lá que a ferrovia não deu certo no Brasil, porque o Brasil é muito o relevo acidentado. Né? Então você vai na Suíça, só tem montanha pura. Verdade. Eles fizeram o túnel lá em espiral, subindo dentro da rocha. Tem soluções da engenharia para isso, né? Os Estados Unidos, existem muitas fotos, né? Que lá tem entusiastas de ferrovia, são muito mais do que aqui. O trem serpenteando, igual uma serpente mesmo, dando aquele monte de volta. Um trem imenso transportando. Então, a questão do relevo não é tão problemático. É problemático para uma empresa grande, igual agora foi privatizado, acabou abandonando também, não deu no mesmo, né? Deu R$10 a menos de lucro, para ela é ruim. Mas você se transportado da mesma forma. A Leopoldina, nos anos 1910... saindo do Rio, os trens viajavam a 60 km por hora. Tinha o trem que fazia aqui para Vitória, Expresso. Sim. Se eu não me engano, ele fazia acho que em 6 horas. Tem uma questão de segurança também, que é legal também, dos trens, né? Então, tinha todo um trabalho, né, de manutenção, só que a linha, os trilhos na época eram mais baixos, a tração a vapor é mais complexa, porque tem muitas rodas, é mais difícil. Se bem que depois a Leopoldina trouxe a locomotiva Garrard para cá, era um monstro, a locomotiva muito boa, se fazia o trem o noturno, saía do Rio e ia até Vitória, passava aqui dentro de Cachoeiro. Muita gente lembra dele até hoje, só começou a partir de 1930. A locomotiva muito potente. Só que, no geral, levavam poucos carros, né? Passageiro é carro, ou vagões. Né? Mesmo assim, o movimento de carga de passageiro é imenso. Mesmo quando... esse é outro ponto interessante. Quando começaram a querer erradicar as ferrovias no Brasil, né? Fizeram isso porque o mercado brasileiro para automóveis e caminhões era pequeno. Então, não poderia ter a concorrência com a ferrovia. Então, eles foram desativando a ferrovia e falaram que eram ramais antieconômicos. Existe até uma tese, quem quiser procurar, Dilma Andrade de Paula. Ela tinha tese de doutorado que ela fala sobre isso. Ela prova, fim de linha é o nome da tese dela. Saiu até a revista Ferroviária, publicou no site da revista Ferroviária, tem. Ela provou que foi um erro absurdo, porque acabou que a industrialização foi concentrada em poucos locais. Rio, São Paulo e Belo Horizonte, nessa região. E para esses estados, essas cidades, convergiram a maior parte da população. A migração interna é absurda, que despovoou o Nordeste e outras regiões. E ali gerou um problema de logística, de saneamento urbano, de violência. Então isso hoje tem um custo altíssimo para a cidade. O Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, São Paulo, as periferias, principalmente, o município da Baixadas, não foram planejados, foram acontecendo, foram nascendo. Feito de qualquer jeito. Então, para você atender essa população com transporte, com água, com luz, é caro, é muito caro, porque... Complexo, você não tem por onde passar, não tem, saneamento, tudo complicado demais. Primeiro você faz aquele monte de barraco, um monte de casa precária. Depois vai pensar no resto. Aí depois você vai pensar... No resto que é o principal, né? Saneamento, água, luz... Não tem nada planejado, então isso ficou caríssimo. Aí eu pergunto, manter aquela ferrovia teria ficado tão caro assim? Que com a ferrovia poderia dar incentivo às indústrias de serem implantadas no municípios cortados pelas ferrovias. Sim. Né? Aonde preferir, onde ele quisesse. Então, você ia usar a infraestrutura que já tinha lá, a mão de obra que já estava lá. Né? Então, a cidade já tinha um sistema de abastecimento de água, esgoto, já tinha a mão de obra, tinha a escola ali. Tem um exemplo em São Paulo que eu gosto muito, lá de Paranapiacaba, né? Que é desativado em tese, mas é turístico, né? Eles acho que é um case muito interessante, Paranapiacaba, que transformou algo antigo em algo turístico e que dá dinheiro, né? Gera divisa lá para Paranapiacaba, enfim. O que você acha disso? Assim, ali foi uma
uma solução que os ingleses bolaram na época muito interessante. O sistema funicular. Uhum. Né? Era antiga, existia uma serra velha, depois fizeram a serra nova, que hoje é antiga e está abandonada, muitos viadutos já desabaram. São vários patamares. Nesse patamar existe máquinas fixas que movimentam um cabo. Esse cabo percorre a ferrovia. Existia a locomotiva Locobrec, que existe, algumas são até hoje lá, elas prendem, tem uma pinça embaixo, ela prende no cabo como medida de segurança. Então, um trem sobe e outro desce pela mesma linha. Quando chega no meio, o trilho abre para poder permitir o cruzamento. E tem os dois cabos. Poxa, interessante. Só que a tração não é feita por aquela locomotiva, ela é só para frear. A tração é uma máquina fixa. Então, existe, se eu não me engano, são 5 patamares para subir de Santos, Piaçaguera aparece lá embaixo, até Paranapiacaba. Muito legal. Eu acho um case muito legal. E depois... Como tem também outras cidades, Santiago tem também o funicular, outros, não estou lembrando todas agora, mas tem. E que é uma coisa bem utilizada e é meio de transporte. E é meio de transporte. E Santiago é meio de transporte. Não. Você sobe e desce normalmente. Não está funcionando mais. Só mesmo, acho que mantiveram ali a casa de máquina lá em Paranapiacaba, né? Em Paranapiacaba, mas é mais turismo, né? Turismo. A galera vai falar para não funciona. Não é transporte. Eles Santiago fizeram, a rede fez na época, ao lado, onde era a antiga Serra Velha, fez uma linha, mas com cremalheira. Uhum. Cremalheira de outro sistema. Existiu a Serra de Friburgo, de Petrópolis, Rio de Janeiro para Petrópolis, para Teresópolis, outra cremalheira Riggenbach, que é como se fosse uma engrenagem correndo no meio dos trilhos. A tração da locomotiva... no meio dos trilhos. No meio dos trilhos. A tração da locomotiva era ali. Ela ficava sempre atrás, empurrava ou descia, ela sempre na parte de baixo. Sobreviveu uma locomotiva lá em Petrópolis, tínhamos no Rio, mas não sei que fim que levou. Né? Agora, você está fazendo caminhada nos trilhos? Você ficou famoso nessas caminhadas? Eu fiz várias, já fiz caminhada sozinho e tal, acampando. Até onde você foi? Qual o lugar mais longe que você lembra que você foi? Nós fizemos na época que a gente tentou fazer um levantamento aqui, tem uns 3 anos. Eu percorri a metade, de Cobiça até Iritimirim, dá 85 quilômetros, mas em várias etapas. Não foi num dia só, não? Não, num dia só não. Você foi lá? Porque não dava, a ferrovia está toda entulhada de barreiras que caíram e tal. E você tem um mapa dela, onde ela passava, e você vai seguindo, é isso? Não, eu tenho levantamentos, os principais que eu fiz para um documentário, o segundo documentário eu ia fazer essa região aqui, de Cachoeira Vitória, mas eu não consegui ajuda. Assim, nem ajuda em termos de dinheiro, não. É porque, por exemplo, eu percorri um trecho, igual nós fizemos uma vez uma caminhada até Matilde, Vargem Alta, Matilde. Eu deixei o carro em Vargem Alta, fui até Matilde, fomos até Matilde a pé. Né? Dá quantos quilômetros mais ou menos? 40. 40 quilômetros? A pé mesmo? Na garra ali? Pela linha. Carregando tudo. Mochila, com barraca, com tudo. Barraca e alimentação, água, câmera, tudo. Tudo lá. Aí quando chegou lá, a sorte foi o Rogerinho Franzotti, ajudou a gente, levou a gente até BR-101 lá em Alfredo Chaves. Eu peguei o ônibus até Cachoeiro. No outro dia eu tive que ir até Vargem Alta, pegar seu carro, resgatar seu carro. Então faltava assim, uma pessoa para dirigir. Entendi. Eu não consegui isso, então eu abandonei o projeto por causa disso. Ficou só o primeiro. Aí feito. E você pretende fazer outra? Tá difícil agora porque tem muitas quadrilhas muito bem armadas que estão roubando trilhos. Então, inclusive, eu desaconselho quem quiser percorrer a linha. Eu desaconselho mesmo porque... Tá perigoso. Perigoso, são quadrilhas muito bem armadas, elas vão com caminhões, roubam toneladas de trilho de uma vez. Aí você está ali sendo testemunha, corre um risco né, de não contar essa história para ninguém. Né? Porque o problema dele não é assim ser pego pela polícia e tal, porque não tem quem represente contra ele, que não tem ninguém na empresa aqui. Né? Então não tem quem represente. Mas de fotografar a placa do caminhão, a pessoa e tal, então... Expor aí, hoje tudo põe na rede social, né? Isso. Agora, eu queria mudar um pouquinho o assunto, falar de outra paixão sua, que é São Vicente.
né? Como é que é? Você mora em São Vicente? Quando São Vicente mora dentro de você, no Não, seu eu coração? sou nascido lá, né? Vim para cá com 8 anos e meio. Mas é isso mesmo? São Vicente mora no seu coração e você mora em São Vicente? Eu vou sempre lá por causa dos meus pais também, eles gostam, né? Eu também gosto de ter uma chácara. E é um lugar lá. lindo. Quem não conhece deveria visitar, né? Eu procuro manter lá. Eu estou com a chácara que era dos meus avós maternos, né? Sim. Então eu procuro manter como era. É como assim, eu fosse um intermediário, né? Deles até as próximas gerações. Sim, Então eu entendi. quero manter Você como tá é. mantendo como era desde a Como época era. deles ali. Tem uma casa lá de 1941 que eu procuro legal. manter, né? 41. O assoalho, todo tapado de telha, bonitinho, eu procuro manter como ela era. Tem um moinho que foi levado pela enchente em 2009, mas eu refiz como ele era, mais ou menos como ele era, né? Sobrou pouca coisa, só consegui achar uma pedra e acho que umas 2 peças de madeira. O resto foi tudo embora. Agora, 2009 teve uma fatalidade lá, né? Que assolou São Vicente, foi uma tragédia que aconteceu. Como é que ela se recuperou? Como é que ela está hoje? Então, recuperou, nós tivemos uma ajuda mais de empresários do que talvez do Estado. Inclusive, foram relacionadas 28 famílias que perderam as casas e tudo, né? E dessas, 6 famílias moravam de aluguel ou de favor. Né? Moravam na beira do córrego e tal. Sim. Teve casa lá que não sobrou um tijolo, você não diz onde era, você não consegue identificar onde era a casa. A família sobreviveu porque eles foram na chuva, no meio do pasto. Sim. Foi é incrível não ter havido vítimas. Vítimas fatais aí Vítimas fatais, porque foi uma coisa assim. Não, absurda. Foi de repente, foi um volume, né, de água e lama. Choveu muito mais de 300 milímetros em poucas horas. E a água lá conseguiu deslocar pedras imensas. Você vê lá, a gente colocou a pedra em cima de outra lá e não estava antes. Mas essas 6 famílias, hoje, desses 28 casos, hoje, em vez de fazer um aditivo, fizeram um diminutivo. Tiraram 6 famílias. Diminutivo? Como assim? Porque de 28 famílias que foram relacionadas pela prefeitura, né, que para receber as casas, que a verba era do governo do estado. Sim. A prefeitura ficava encarregada da parte de logística, gerenciar, né? Cadastrar e tal. Né? Inclusive o empreiteiro foi muito... colaborou muito, ele gerou emprego na comunidade, né? Quem era pedreiro e tal, ele colocou para fazer as casas e tal. Fez um trabalho bem legal. O cara que fez as casas, a gente não tem nada a reclamar dele. Mas o Estado exigiu da gente escritura dos lotes, que o senador Magno Malta, né, fez um show, conseguiu dinheiro, nós compramos um terreno para fazer lote para essas 6 famílias, que não tinham ou morar de aluguel ou de favor. Sim. Então ela não tinha onde construir as casas. Mas devolver a dignidade para ela de ter um lugar para morar, né? Exatamente. O governo do estado passou a exigir escritura desses lotes. Sendo que dessas 22 famílias que receberam, só 5 tinham esses documentos. Então exigiram dos 6 mais necessitados uma coisa que não foi exigida dos outros. Isso é uma mágoa que a gente tem com o governo do estado até hoje. Porque... E como é que ficou resolvido isso? Então, eles ficaram... foram para outros lugares? Não, receberam o lote, alguns foram construindo devagar, né? Teve gente, coitado, o Altino, a Dona Tereza, o seu Altino faleceu e deixou a Dona Tereza viúva pagando aluguel. Poxa, coitada. Pagando aluguel lá dentro. E não conseguiu construir a casa dele. É muita história, né? Tem muita história triste lá, porque faltou para as 6 famílias mais necessitadas e tirou por causa de bobagem. Que exigiu escritura de um lote em área rural. Paulo Tiengo, a gente falou tanta coisa aqui, né? Antes de eu partir, deixa eu dar um recado aqui, ó. Você que quer receber o Jornal Fato impresso, é um dos últimos impressos do Brasil, o último da região sul do estado. Vou dar uns para você levar, tá, Paulo? De presente. Aqui, ó, tem um QR Code do lado, você clica nele, né? Acessa o QR Code para você assinar o jornal e receber todas as edições impressas na sua empresa ou na sua casa. E se você também quiser fazer parte do nosso
canal do WhatsApp, tá aqui no QR Code para você entrar e também ler as notícias em tempo real, todas as notícias que saem aqui no jornal e não ficar aí, né, patetando, perdido aí, quando uma pessoa tão inteligente quando o Paulo tem um assunto para falar e você não tô sabendo, agora você vai saber, né, Paulo? Depois eu vou te dar um jornal para você levar. Tá? Alguma coisa que a gente não falou, Paulo, que você gostaria de falar? Aproveita aqui que o espaço é seu, você que manda, você que é o convidado. O que mais a gente poderia falar nessa reta final aí do nosso podcast? Bom, o que eu posso falar é que eu já mudei de ideia em algumas coisas, né? Por exemplo, eu não queria mais ir em Câmara Municipal, essas coisas, mas se me convidarem, tiver interesse em discutir esse assunto, a questão da ferrovia, essas coisas, eu me coloco à disposição. Mobilidade você ajuda? Mobilidade urbana. Ferrovia. Porque eu queria justamente alguém que me contestasse. Sim. Um contra-argumento, né? Um debate, né? Um debate. Com audiência pública, né? Isso. Para poder trazer ideias. Ter ideias, eu coloco meus argumentos, tudo. Alguém fala, você está errado por isso. Ótimo, eu ficaria feliz, muito feliz mesmo que fosse contestado. Agora, você também gostaria de dar ideias, por exemplo, para o entretenimento de Cachoeiro? Tem alguma coisa que seria legal? Porque muita gente fala assim, Cachoeiro não tem nada, né? Você já ouviu essa história? Cachoeiro não tem nada. Tem, né? Tem São Vicente, né? Tem um monte de lugar para você ir curtir o turismo. Falta... Mas o entretenimento aqui para os jovens no centro, você tem ideias para isso? Eu não tenho muito... Eu gosto muito de mato. Tanto é que a Pedra da Penha é a única coisa que eu fiquei, eu procuro zelar, né, pelo local, pela capelinha lá em cima, que ela fez 100 anos agora em 2024. Que é um passeio maravilhoso, quem não fez, né, tem que fazer, né? A Pedra da Penha é muito bonita, recomendo. Aquele mirante lá é projeto meu, coordenei a execução, o mirante está lá em cima, a ideia é do meu tio. Tem pousadas lindas lá também. Tem pousada ali, o chalé Arcângelos. Você é o dono de alguma lá? Não. Tem o Arcanjos, bem lembrado, lindo. Eu apostaria, inclusive, eu tentei fazer isso em São Vicente, vou tentar novamente. Existe também você fazer caminhadas assim... Guiadas? Ligadas à religião, por exemplo, você fazer até a Pedra da Penha, que lá tem uma capela, né? Sim. Mas tem comunidades ali, né? Tem comunidades também. Então, por exemplo, você faria de Cachoeiro lá. Então, até São Vicente, uma etapa, aí poderia pernoitar lá. Então, seria uma oportunidade para a comunidade fornecer janta, café da manhã, alojamento e tal. No outro dia, até lá em cima, né? Existe, por exemplo, o Caminho da Luz de Tombos até o Pico da Bandeira, são 195 quilômetros. Que legal. Existe o passaporte. Então a pessoa vai... Chega lá na Pedra da Penha, carimbou o passaporte. Então você dá um... Boa ideia. Um passaporte peregrino, por exemplo, peregrino mariano, né? Para quem é católico e tal, Aparecida, tem muito isso. E para fazer precisa do quê? Da igreja chegar junto e apoiar? Não, a igreja tem um setor de turismo. Aparecida é turismo religioso. Sim. Né? Movimenta a economia da cidade. E tantos outros aí, né? Tem muitos. Santuário das Neves, Nossa Senhora das Neves, todo lugar tem um... A pessoa faria isso como como se dizesse, um desafio para ela, né? A peregrinação é um desafio de autoconhecimento, busca espiritual. Um sacrifício, uma mudança diária, né? De mentalidade. Eu tive essa oportunidade de ver o efeito disso, uma vez que eu fiz uma caminhada de Vargem Alta até Matilde, pela linha do trem, sozinho. Fui sozinho, saí na sexta-feira, sexta-feira santa, 1h da tarde, cheguei em Matilde 11 horas da manhã no domingo. Acampei Mas depois de certo tempo que você anda, uma boa caminhada de várias horas, a mente parece que fica vazia. Você tem uma sensação estranha. Para a primeira vez que eu senti isso, foi muito estranho. A mente está vazia mesmo. Você não sente, você consegue relaxar, recarregar as baterias. Você não pensa em nada. Então eu acho que o grande mote... Você tem essas manhas todas de acampar? Você cozinha, você faz tudo lá? Você vira legal? Tem minha cozinha, tudo, barraca, tudo. Tem aqui também o Passo de Anchieta, né? Que o pessoal vai. A pessoa faz esse sacrifício porque é
uma meta que ela coloca para ela, né, de participar. Então tinha que ter oportunidade para isso. A Pedra da Penha é isso, pode vincular com religioso. Inclusive eu procurei vincular lá em cima para... Mas é uma boa ideia. Para manter, né? É uma boa ideia. O Ronaldo tá lembrando aqui a gente, Ronaldo, nosso editor, produtor, cinegrafista, operador de drone, mais o que, Ronaldo? Um monte de coisa. Eu esqueço que ele fala. Mas, ele fez, eu vou te mandar, mandar pro Paulo Tchengo, ele fez em 3D Palácio das Águias lá, o Palácio do Imperador, né? Barão de Itapemirim. Eu também já promovi o Barão, hein? Então, tem as ruínas também dele. Tem, mas ele fez num 3D, ficou lindo. Vou te mandar para você ver. Tinha 2 leões, parece, na entrada. Ele fez tudo lá em 3D. Isso aí. Vou te mandar, ficou lindo o trabalho dele. E aí, ele tá lembrando aqui, Correio do Sul. Exatamente. Você tem as máquinas, impressoras lá, prensas... Eu cometi... É uma coisa que... Eu me arrependo, entre aspas, né? Em 96, aonde eram as oficinas do Correio do Sul, na rua Eugênio Amorim, o Correio do Sul parou, né? E foi alugado por um armazém castelense, se não me engano, na época. Correio do Sul, para os novinhos aí, Jornal de Cachoeiro, os pioneiros, né? Um deles foi fundado em 28 por 2 irmãos do Rubem e do Newton Braga. Eu acho que é Armando... E o outro, não sei se é Francisco. De 28, 1928. 28, né? Foi fundado em 28. A impressora dele, é o tamanho de um Fiat Uno, mais ou menos, já era do jornal Cachoeirano. O Cachoeirano foi fundado em 1877, em Cachoeiro. O primeiro foi o Cachoeirano. Foi Itabira. O primeiro foi Itabira. Vamos lá, o primeiro jornal de Cachoeiro, o Itabira. Depois veio o Cachoeirano. Não, teve outro, teve o Estandarte, teve Mercantil. Já tivemos vários jornais aqui, inclusive aqui na Capitão Derlande. Aí nasceu o Correio do Sul em 28. 1928. 28. Inclusive o Rubem com adolescente e o Newton, eles colaboravam. Tem crônicas dele lindas, do Rubem, né? Poemas do Newton nos jornais. E quando acabou, eu fui lá na época, um cunhado, né? Desmontamos ela, tiramos de lá a impressora. Está comigo há 28 anos. 28 anos. Mas ela liga, funciona não? Não, está desmontada. Está desmontada. É o tamanho do Fiat Uno. Ela ocupa uma carroceria de um veículo, tá lá. Caramba. Com a cobertura, que não houve interesse de fazer aliás, devia ter um museu aqui, um memorial da imprensa, né? Até porque a Rádio Cachoeiro também é a rádio pioneira aqui, a primeira rádio, né? Eu acho que Cantor Roberto Carlos e outros... Cachoeiro não tem demanda para a cultura justamente por causa do declínio da economia. Onde não tem economia, não tem dinheiro. A cultura perece. Então, o Rubem e o Nildo tiveram essa oportunidade que o pai deles, Francisco Carvalho Braga, coronel, né, tinha dinheiro, ele comprava revistas, no Rio de Janeiro assinava jornais, então ele teve condições de instruir os filhos, né? Todos os outros, né, de Cachoeiro, pode ver que não se fala mais de ninguém de certa época para cá, por causa do declínio. A economia aqui do Sul, o que era para estar aqui foi uma vitória. A reedificação desse ramal aqui para Espera Feliz foi um dos causadores disso. Que poderia ter uma ferrovia com porto aqui. Então o porto que está em Vitória de minério poderia estar aqui. Não só minério, né? Movimentação de cargas gerais para Minas. Poderia estar no sul do estado. No sul do estado. E já tinha, né, o Porto de Barra de Itapemirim, que era um movimento grande, tinha inclusive transporte de passageiros. Tinha barcos, o Lloyd brasileiro, outras companhias de navegação faziam esse trecho, fazia a navegação. A nossa primeira estrada de ferro aqui, ela foi passando por vários donos, inclusive a concessão chegou a ser do Capitão Derlande, depois passou para outro, mas quem levou em frente foi o Visconde Matosinhos, que tem inclusive uma praça ali que é em homenagem a ele. Ele era dono de uma companhia de navegação e comprou a estrada de ferro que existia aqui de Cachoeiro Alegre, até Rife e até Castelo, para trazer. Em 1887, a gente já tinha aqui um sistema multimodal. A pessoa embarcava, o produtor embarcava o café dele em Castelo, vinha de trem até Cachoeiro, ali onde está hoje o Centro Operário, tem uma rampa lá, tem um pedaço da rampa que dá para ver. Sim, ali ia até ali, né? Tinha um ramal até ali. Então o café ali, ele era embarcado em pranchas
pranchas a vara, não é remo não, é vara. Você tinha o barco, dos dois lados tinha um passadiço. A pessoa fincava a vara no leito do rio e ia andando, ia caminhando. Só que ele ficava parado em relação ao rio. E o barco andava, que ele ia empurrando com os pés. Interessante essa forma. E aí ia carregando o café ali? Carregava o café até o porto de Barra, embarcava no navio e ia para o Rio de Janeiro. Porque dali, justamente dessa parte que você está falando ali já é quase Bahia Minas, né? Meio ali, até lá já tá era mais navegável, né? Então, o Cachoeira surgiu justamente por causa disso. Era o ponto do rio onde ele deixava de ser navegável. Isso. Então precisava de um armazém, de colocar alguma coisa, de um porto. Era justamente tudo foi criado em torno disso. E depois nós tivemos navegação a vapor, tanto de carga como de passageiros, de Barra da Pibeirinha até Cachoeira. E até campeonato de remo, né? Tinha o Iole Clube. O Iole, né? Iole Clube. Eu cheguei a conhecer os barcos lá. Parece que você levaram também? Não, você não é dessa época, não. Você não é dessa época, não. Você é mais novo. Não. Mas você conheceu alguém que remou lá? Não. Eu cheguei a ver os barcos lá, no Sé do Iole. Parece que levaram para Vitória, os barcos. Legal. Paulo, infelizmente, eu queria conversar com você mais, tomar mais café, e daqui a pouco é hora do almoço, pra gente almoçar, daqui a pouco é janta. Muito obrigado pela sua participação aqui. A gente eu que agradeço muito a oportunidade. Fica aí, manda um recado pro pessoal aí, né, que tá te assistindo, pra te acompanhar no seu canal. Como é que chama o seu canal no YouTube? Não, eu não tenho. O documentário. O documentário é Retrilhando a Leopoldiana. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Procure a postagem de Eliezer Magliano. Que está completo. Magliano. Nem fui eu que postei, eu sou ainda analógico. Mas está lá, quem quiser assistir o documentário. Tem um moinho de fubá também, que está... Toda a explicação tem ele funcionando, é só procurar moinho de fubá movido a água, tem no YouTube. Está tudo lá explicado, produção do Paulo Thiago. Eu andei produzindo os vídeos na época, né? E depois eu desanimei, desisti disso tudo. Não pode desanimar não, Paulo. Você tem muita coisa para contribuir. Obrigado. Sucesso para você. Leve um forte abraço para todo mundo de São Vicente. Tá bom? Com certeza. Obrigado. Gente, infelizmente chegou ao final. Você que tá aí, curta, compartilhe e também, gente, siga o canal. Quando você seguir aí o canal, ative o sininho logo do lado aí para você receber a notificação de um vídeo novo. Senão você fica sem saber. Opa, tem vídeo novo. E toda semana tem pelo menos 2 vídeos novos, 3 vídeos novos aqui no canal. Fique ligado. Fato Podcast volta em breve. Até breve. Forte abraço, pessoal. Até mais.